passar a leitura. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo a mão sobre eles, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Essa semana, na quarta-feira, nós estivemos congregando ali na Parque das Nações. Acho que é isso. Parque das Nações ali? No final da Avenida Terceiro Centenário, aquela avenida do cemitério. Com os irmãos. Na verdade, nós fomos ali em missão para a nossa filha, que está iniciando a sua jornada também, e ainda tem insegurança quanto a estar buscando uma igreja. Só a nossa filha, filha da minha esposa, mas eu já considero como minha filha, porque o Senhor a colocou no meu caminho, e é como uma filha espiritual. Nós estamos ali sempre alimentando, né? E nós fomos ali congregar, e eu fiquei muito feliz. Amados, o nosso testemunho, ele é muito importante. E não é só o testemunho de coisas boas que você faz, não. O testemunho de coisas ruins que você fez também é muito importante. É exatamente na nossa fraqueza que o Senhor trabalha. É exatamente na nossa fraqueza que o Senhor mostra toda a glória dEle, todo o poder dEle. E ali eu encontrei uma velha conhecida de trabalho, uma professora também. Eu tenho uma aluna aqui nessa igreja, uma ex-aluna. Ela foi minha aluna lá no São Roque. Isso dá testemunho da gente. Então, por onde você passar, a luz do Senhor tem que estar em você. Sabe o que é mais interessante? Eu não sabia que essa irmã era cristã. Trabalhei com ela um ano inteiro, nos HTDPCs, tudo, eu não sabia. A conduta dela, não tenho nada que falar da conduta dela, mas eu não sabia que ela era cristã. E por onde você anda, as pessoas sabem que você é cristão. Aleluia. Você tem a luz do Senhor te iluminando, de tal maneira que segue as trevas. Porque é assim que eu me sinto hoje em dia. Oh, aleluia! As batalhas se Glória a levantam. Deus. Se levantam, meus irmãos. Mas maior é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para poder nos sustentar firmes e fortes na fé. Então ali nós congregamos. Foi um culto maravilhoso. Dei meu testemunho. E ela, como testemunha daquilo que eu estava falando, eu quando vim para Atibaia, trabalhar aqui em Atibaia, logo comecei a me envolver com política. E depois, trabalhando nas escolas, nós criamos o sindicato dos professores. Comecei a me envolver também no movimento sindical. Fui um dos fundadores do Sindicato dos Professores de Atibaia, que ainda está em fase de construção. E eu estava me achando. E isso dando testemunho, e ela é testemunha disso. Ela participou disso junto comigo. Só que eu estava no mundo. E eu estava me achando poderoso. Estou mandando bem. Mal sabia eu que o Senhor tinha outros planos para mim. Glória a Santo Deus. Eu não estou fugindo da pregação, porque o que eu vou falar a seguir é justamente sobre isso. Sobre muitas vezes nós sermos o melhor naquilo que fazemos, mas esquecemos que aquele que manda em todas as coisas
manda em você, aquele que olha, que vê, que enxerga tudo, que não descansa, não tosqueneja, não adormece, não pisca, não cochila, está de olho na gente. E os planos dele nem sempre é igual ao nosso. E quer queira você ou não, o Senhor vai cumprir na tua vida aquilo que Ele tem para você. E às vezes não agrada ao nosso corpo, à nossa carne, à nossa mente, à nossa vaidade, o que Ele tem para nós. É interessante observar, trago algumas anotações que acabei chegando mais da vez. Alguns itens antes de eu passar para a pregação, para a mensagem em si. Esse texto fala de alguns aspectos da vida cristã que a igreja não pode perder. E se ela perder, ela perde a característica cristã dela. O item que eu separei em primeiro lugar é a oração. A oração é a aproximação de você com Deus. É o momento que você ajoelha, ou fica em pé, ou louva ao Senhor, no teu quarto, em secreto ou em público. É aquele momento que você vai conversar com o Senhor, que você quebranta o teu coração, que ali você vai derramar as tuas ansiedades. Ali você vai derramar todas as tuas dores, todas as tuas alegrias, todo o teu agradecimento, todas as tuas petições. O jejum é a abstinência parcial ou total de alimentos em determinado período ou tempo. Nós temos o jejum fisiológico ou físico, que serve para diversas coisas, para emagrecimento, para exames, ou até mesmo para que você passe por alguma enfermidade, por exemplo, enfermidade do coração, você tem que guardar um jejum rigoroso, não pode comer certo tipo de coisa. Mas não é desse jejum que a Bíblia fala. Esse jejum é fácil de se fazer. O jejum que a Bíblia fala é o espiritual, o jejum religioso. É o jejum de religação da tua carne com o teu espírito. É onde teu espírito vai começar a tomar conta do teu ser. É onde teu espírito vai começar a falar com você. É onde o Espírito Santo de Deus vai começar a falar nos teus ouvidos. Tendo uma ligação mais íntima contigo, para que tu entendas o que o Senhor quer de ti. Esse é o jejum espiritual. É para aperfeiçoamento espiritual. É para reforço das nossas fraquezas carnais. O jejum espiritual subjuga os nossos desejos carnais. E além de algumas pessoas não acreditarem mais no jejum, isso afeta muito a espiritualidade dessas pessoas. Semana passada eu estava conversando com um rapaz que veio a mim através da internet. Nós temos um canal na internet onde eu trabalho sobre essas coisas. Canal pequeno, não tenho interesse também, nem tenho interesse nisso, porque fica mais pessoal. Esse rapaz, para vocês entenderem, ele é homossexual e mora em São Paulo. Eu não o conheço pessoalmente. Eu só o conheço pela internet. Eu conversando com ele, falei sobre o jejum. E ele retrucou, falando, não, mas o jejum não é mais necessário. Eu falei, como não? Não, porque Jesus já aboliu isso. Eu falei, não aboliu não, meu filho. Comecei a passar textos para ele. E ele começou a concordar com os textos, mas não falou mais nisso. Eu plantei a semente. Está lá. Eu não sei a hora que vai germinar essa semente. Mas vocês percebem o tamanho do perigo que os nossos jovens, os novos convertidos correm ao ficarem ouvindo certos tipos de pregação na internet? Certos tipos de doutrina que entram tão fácil na tua casa.
entram tão fácil na tua vida. O próprio Jesus disse que essa casta de demônio só se combate com jejum e oração. Se você não faz jejum, você não consegue combater nem as castas de demônio que atuam na tua vida, ou tentam atuar, ao menos. Quantas tentações, quantas tribulações, quantas ideias erradas vêm à nossa mente, sopradas pelo inimigo da nossa alma. E se nós não estivermos preparados, ele consegue dentro dele tirar a nossa paz, mesmo que momentaneamente. O perigo das doutrinas, das falsas doutrinas, é tão grande e é tão real, é tão imediato, que se faz necessário que cada um de nós pregue a verdade. Ah, mas eu vou arrumar briga. Não, não é para arrumar briga não, meus irmãos, é só para falar mesmo. Não adianta você debater com quem não quer ouvir. Mas a semente tem que ser plantada. A semente tem que ser plantada. E digo mais, saiba onde você planta. Que não adianta nada você plantar em um lugar onde você sabe que a pessoa não quer. Conhece, mas não quer. É diferente de uma pessoa que não conhece e está sendo enganada. Tem diferença. E quem traz isso para a nossa vida, essa sabedoria de saber onde plantar ou não? O Espírito Santo de Deus. E para ter o Espírito Santo de Deus, jejum e oração. Não tem outro jeito. Infelizmente, eu e o pastor não pode pôr a mão sobre a tua cabeça e falar: o Espírito Santo de Deus a partir de agora está contigo. O que nós podemos é plantar a semente dentro de você, para que você busque essa intimidade com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Para que ele traga compreensão e sabedoria, e que você saiba lidar com essas dificuldades. É interessante observar que tudo isso que eu estou falando, muitas vezes você se acha, você está no ápice, lá no topo da tua carreira profissional, estudantil, e aí você se acha. É interessante observar Paulo. Paulo era um fariseu criado aos pés de Gamaliel, que não era qualquer pessoa. Era muito bem conceituado no meio deles. E de repente, Saulo, tão bem conceituado, se torna Paulo apenas. Depois de uma visita, não de uma visão, porque visão os outros não teriam visto, aquilo foi real, aconteceu, Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E ali Paulo teve que se desfazer de toda a sua vaidade para iniciar uma nova jornada. E a promessa que Paulo tinha não era de glória, era de perseguição. Ó, tu vai me servir, mas a partir de hoje, o prêmio que eu te dou é muita perseguição, é muita aflição. Os teus amigos vão virar a cara para ti. Quem, em sã consciência, carnalmente falando, aceita isso? Mas Paulo não estava mais na carne. Paulo já era espiritual fazia tempo. Mesmo na perseguição aos cristãos, Paulo era um homem religioso. Ele buscava essa aproximação com Deus. É por isso que o Senhor o escolheu. Conhecia profundamente o seu coração. Eu vou chamar a atenção de vocês para a primeira parte, o primeiro versículo aqui. Todos são citados à frente de Saulo. E na cultura judaica, há observado muito fortemente a posição através do destaque. Os maiores eram citados primeiro e os menores por último. E Paulo, nesse caso, está citado por último. E é interessante como fala ainda a palavra do Senhor. E Saulo. Todos tinham título, todos eram conhecidos. Mas Saulo, naquele momento, era o menor dos menores. Naquela sala, Paulo era o menor. Era o menos sábio. Era o menos ungido. Era o menos quisto. Essas pessoas tinham medo dele.
Porque muitos achavam que Paulo ainda não tinha se convertido, que era tudo um truque. Para descobrir as entranhas do cristianismo, para acabar com isso. Não, Paulo teve uma experiência profunda com Jesus. Foi preparado durante 3 anos, antes de chegar nesse ponto, para poder pregar, não mais aos judeus, como ele fazia bem, mas agora a um povo que era tido como impuro, os gentios. Saindo da sua zona de conforto. Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, ouvimos a sua doce voz, nos instruindo. É isso que fala no versículo 2. Eles estavam ali orando, porque essa palavra que fala servindo, significa em adoração, em oração. Eles estavam num serviço ao Senhor. E ali eles estavam tão próximos de Deus, espiritualmente, que o Espírito Santo foi lá e soprou para eles. E separa Paulo e Barnabé. Aliás, Barnabé e Saulo. Porque Saulo ainda está sendo citado em segundo lugar. Essa unção, esse preparo, esse trabalho, é necessário para que nós possamos não ficar dentro da igreja. Oh, Jesus. É necessário para que nós possamos receber esses dons. Não é para trabalhar dentro da igreja. Porque olha o que o Espírito Santo fala: me separa Barnabé e Saulo. E ele separa. E em seguida, se você continuar lendo, o Espírito Santo pede que despeça, que mande eles saírem dali. Eles saem. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. É interessante observar que essa primeira viagem, além de ser curta, tudo correu bem. Você pega o mapa, na minha Bíblia mesmo lá no fundo tem lá atrás, tem um mapa da primeira viagem, curtinha. 7 cidades. Rápido. Quase não andaram de barco. Que embarcação naquele tempo não é igual hoje. Nós temos que tudo levar, irmãos, para dificuldades daquele tempo. Não é igual hoje você visitar 7 cidades, aqui você pega um carro e vai visitar 7 cidades, não. Era coisa árdua. Dava trabalho. Mas essa foi a primeira viagem, a mais curta, onde tudo deu certo. A segunda viagem de Paulo já foi um pouco mais longa. E aqui na segunda viagem já teve uma dissensão, que é o caso de João Marcos. Já houve dissensão. Ele visitou 16 cidades. Uma região bem maior, viagens bem maiores. Na terceira cidade, é o mesmo percurso praticamente da segunda. Porém, com 22 cidades visitadas. E nessas 22 cidades visitadas, em cada uma delas, Paulo plantou uma igreja. É interessante observar ainda que essas cidades que Paulo visitava, a grande maioria delas não eram judias, eram gentios, eram ímpios, eram idólatras. Tem uma passagem no Areópago, onde Paulo chega passando por vários deuses, tem um altar ao Deus desconhecido. E Saulo usa isso para falar com aqueles idólatras. Glória a Deus. E ali ele planta mais uma igreja. Nós às vezes temos medo de falar de Deus, de Jesus Cristo, de assumir que somos cristãos no nosso trabalho com pessoas conhecidas. Nós não temos coragem de ir até a padaria, levar a palavra para uma pessoa. Nós, através
tecnologia que o Senhor colocou neste mundo para abreviar os tempos, que está sendo abreviado. Hoje eu consigo falar com uma pessoa lá no Japão em tempo real. E a palavra fala sobre isso. E nos últimos tempos, a tecnologia iria avançar de maneira estupenda. Fala isso nos textos. Nós estamos vivendo esse tempo, igreja. Acorda, igreja. Aleluia. É interessante nós observarmos desde o início da leitura. Saulo, lá no finalzinho da fila, nomeado por último, uma pessoa que estava aprendendo com aqueles profetas, com aqueles doutores, de repente se transforma no baluarte, na coluna central do cristianismo. Não há como se falar em cristianismo, não há como se falar em igreja, não há como se falar em plantação de igreja, em obra missionária, se nós não falarmos de Paulo. Não tem como. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior, é Ele que instrui, é Ele que dá a direção. Mas como exemplo de homem limitado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi surrado, Paulo foi dado como morto. E ainda assim continuou o seu caminho, a sua jornada. Qual a força que move esse homem? Que força é essa que move esse homem sempre adiante? Ele não para. Não adianta tentar fazer ele parar. Não adianta apedrejar, não adianta surrar, não adianta prender. Qual a força que move esse homem? É a mesma força que move a igreja nos dias de hoje. É a mesma força que move a obra missionária nos dias de hoje. O Espírito Santo de Deus revestido em cada um de nós. Mas temos que aprender como receber esse Espírito. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Não somos todos nós. Como eu posso receber de Deus a iluminação para eu entender o que está escrito na Bíblia? Se eu ler a Bíblia simplesmente como um livro histórico, eu vou ler história. Quando o Senhor abre o meu conhecimento, abre minha visão, quando Ele aumenta o meu entendimento, eu começo a observar histórias aqui dentro, não mais de homens, mas agora do Espírito Santo de Deus movendo entre os homens. Do próprio Jesus Cristo, trazendo para a igreja um pouco de calmaria, um pouco de mansidão. O próprio Jesus Cristo mandando a tempestade que assola a igreja cessar. Estamos vivendo tempos difíceis, principalmente para a fé. Hoje em dia é fácil se dizer cristão, mas é difícil ser cristão. Está tudo nas nossas mãos. Eu não estou com o celular aqui, mas é como se eu tivesse agora. Pega o celular, você vê tudo. O mundo está nas tuas mãos. Tanto para o bem quanto para o mal. Quem vai escolher é você. Quem vai saber o que assiste é você. Quem vai saber o que ouve é você. Quem vai saber o que te tira da comunhão de Deus ou não é você. Hoje minha esposa me passou um recado de uma das igrejas que nós visitamos. Eu queria até falar isso antes, para depois falar uma outra coisa. Esse recado dizia assim: não me julguem, por favor. Eu estou passando para a igreja, porque depois do que eu vou falar, as pessoas têm que tirar a vaidade do coração, deixar o Senhor operar na nossa vida. Na mensagem dizia assim: irmã, eu sei que vocês visitam a gente de vez em quando, mas hoje não vai ter culto. Porque nós não ensaiamos durante a semana os louvores.
E vai ter um congresso. Nós vamos usar o tempo do culto para ensaiar. Está repreendido em nome de Jesus. Sabe o que é mais interessante observar? É o momento que a igreja estava entrando em comunhão. É o momento em que a igreja está crescendo. É o momento que os louvores estão ficando bonitos na igreja. É o momento que a pregação da palavra está sendo cristocêntrica e bíblica. Oh, glória! Será que as pessoas não enxergam? Será que estão cegos? Será que estão mudos para falar a verdade? Olha, doa quem doer, vai ter culto sim, porque acima da palavra de Deus não há nada. É verdade, aleluia! O que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Os louvores servem para nos colocar em comunhão com o Senhor. É diferente. Se você só ouvir louvor e não ler a palavra, se você só ouvir louvor e não prestar atenção na palavra, o teu espírito não é alimentado. Você vai estar ali esperando, é como um doente no hospital, na fila de espera, e o médico não chega. É isso. Mas está no hospital. Mas o médico não vem. Louvor vai trazer comunhão para os irmãos. É para te desligar lá do mundo e te colocar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para Ele falar aos teus ouvidos. E como o Senhor fala aos nossos ouvidos? Pela palavra. Pelo culto a Deus. Nós podemos cultuar a Deus na nossa casa. Sim. Mas nada melhor do que estar em comunhão com os irmãos. Trazendo essa comunhão para a nossa vida. E aí eu vou entrar no que eu vou falar e não se ensoberbeçam, porque o inimigo da nossa alma age justamente em cima disso. Tá? Semana passada eu ouvi um louvor aqui dos jovens. Jesus, meu amigo é. Esse louvor me tocou tanto que eu fui buscar na internet. Falei, eu quero ouvir, vou passar a semana toda ouvindo esse louvor. Glória a Deus. Para minha surpresa, eu só consegui encontrar um canal que cantava mais ou menos esse louvor. Vocês estão entendendo? A comunhão que vocês têm aqui, vocês não podem perder ela por nada. Vocês cantando esse louvor na semana passada, é como se pegassem a nossa alma e levassem direto ao trono do Senhor. Abrindo os nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem a dizer. Eu estou sendo sincero. Eu fui buscar na internet para ouvir e não consegui achar nada com tanta comunhão como vocês cantaram semana passada. Hoje as mulheres também cantaram louvor aqui e é comunhão, é treino, é querer dar o melhor para o Senhor. Oh, glória! Quantas vezes a nossa alma está aflita e o louvor vem e entra nos nossos ouvidos e começa a nos levar a pensar, a refletir, a entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E ali Ele fala conosco, no nosso coração, porque nós estamos abertos a receber. Estamos desligados da carnalidade do mundo, do peso que essa carne nos traz. É verdade, Jesus. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo e Barnabé saem para essa primeira jornada, eles sentiam justamente isso que nós sentimos. Hoje, durante o louvor, semana passada, que eu senti grandemente, é isso que eles sentiam. Eu creio que jamais vai acontecer uma coisa dessas aqui nessa igreja, pelo menos enquanto o pastor Edson estiver aqui, que já deu para conhecer o servo de Deus, pouco tempo que eu conheço. Mas já deu para saber que é um homem sério, e que prima e preza pela saúde espiritual daqueles que estão na igreja onde ele está conduzindo os trabalhos. Tem que ter seriedade. A vida cristã pede seriedade. Tem que ser sisudo? Não! É seriedade com um sorriso. É sim, sim, não, não. Eu quero, eu não quero. Eu posso, eu não posso. Mas não precisa ser sisudo. Eu estou aprendendo a não ser sisudo. E olha que é uma obra maravilhosa de Deus, meus irmãos.
maravilhosa. Sempre fui muito sério, muito cético, muito certinho. Continuo sendo certo, né? Mas o que eu digo, eu me achava certo. Eu me achava melhor. Eu me achava mais certo. A última palavra tinha que ser a minha. Se eu sei de todas as coisas, olha só onde chega a prepotência humana. Se eu sei, a última palavra é minha. Hoje, nem sempre. Às vezes prefiro ficar calado. Dói. No fundo da minha alma, dói. E quando dói muito, eu sei onde eu vou. Aos pés do Senhor. Senhor, está doendo. Alivia um pouquinho só. E é incrível quando você pede para o teu pai, para ele aliviar o teu fardo, o alívio que dá na tua alma. Então eu fico imaginando o Paulo viajando, com dores, com perseguições, e clamando ao Senhor, Senhor, só mais um pouco. Me ajuda só mais um pouco. Oh, glória! Me sustenta só mais um pouco. Tira de mim o peso só mais um pouco. Aleluia! Para que eu possa dar conta daquilo que tu colocaste na minha mão. Aleluia! Dizem que o primeiro ministério é a nossa família. Pode ser. Mas eu digo que o primeiro ministério é você. Quando você começa a entender o que o Senhor tem para você, todo o resto à tua volta começa a mudar. Não através daquilo que você impõe, mas através daquilo que você é. As pessoas já não têm mais coragem de falar para você coisas que falavam no passado. Um amigo meu de longas datas mandou não foi nem nada muito mal criado, foi coisa de política, se eu não me engano, para mim esses dias. Logo em seguida ele falou, meu irmão, Marcos, me perdoa. Porque eu sei que você não é mais o mesmo. Falei, meu irmão, fica tranquilo, fique em paz. Não sou mais o mesmo. Glória a Deus. Mas eu te entendo. Para que eu vou brigar com ele? Para que eu vou discutir com ele? O Senhor coloca no teu caminho exatamente quem tem que estar. O Senhor coloca no teu caminho exatamente os desafios que tem que estar aí. Aleluia! O Senhor coloca no teu caminho exatamente as pessoas que vão te abençoar. As pessoas que vão trazer para a tua vida esse amadurecimento espiritual que falou nessa palavra hoje. Aleluia! Jejum, oração, comunhão com a tua igreja. Nós estamos por pouco tempo aqui, meus irmãos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, tem mais tempo aqui, que são jovens, vão ficar 50, se o Senhor não voltar antes. 50 anos passam muito rápido, 60 anos passam muito rápido. Eu era criança outro dia. Hoje eu só tenho mais 20, 30 anos para sofrer nessa terra. Porque a minha alegria é o dia que o Senhor vier me buscar. Aleluia! Oh, glória! É o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja aqui nessa terra. Oh, glória! Quando você se converte, quanta dor você sente. Quando você se converte, quanto sofrimento você tem. Quantas aflições, quantas dúvidas. Mas grande é o nosso Deus. Glória a Deus! Para nos sustentar na palma das suas mãos. Grande é o nosso Deus para trazer o consolo e o conforto necessário para atravessarmos esse deserto que chamamos de vida, árido, seco. É disso que trata essa palavra. Comunhão, busca, redenção. E mesmo que te tratem como um último, de repente Deus tem uma grande obra para levantar sobre a tua vida, através dessas pessoas que te tratam como último. Já pensou nisso?
Qual o testemunho que você está dando para essas pessoas? O que você está levando para a vida delas, não de palavras, mas de atitudes. Às vezes encontro com um amigo de infância e falo, meu Deus, tem misericórdia de mim, que agora tem palavrão, tem aquelas coisas do passado. Só de chegar perto de mim e falar, nossa, você está diferente. Eu não falo nada, eu não faço nada. Há pessoas que vão te atacar. Não, porque o que fala aos ouvidos dela não é o Espírito Santo de Deus. Não é o mesmo Espírito que fala aos teus ouvidos. Somos tentados sim, somos aflitos sim. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Aleluia! Imagina como é bom. Como será bom ver o próprio Cordeiro com os braços abertos te recebendo na terra. Entra, filho meu. Como eu disse o hino hoje, nós teremos nas nossas mãos. Posso eu, de mão vazia, me apresentar diante do herdeiro do trono eterno? Posso eu, de mão vazia, me apresentar diante do meu Senhor? Guardando meus talentos embaixo da terra? Quais são os seus talentos? O que você tem na tua mente? O que o Senhor traz para você? Faça. Faça. Não tenha medo. Tenha sabedoria, discernimento. Um dom pouco procurado pela igreja moderna. Discernimento. Meus irmãos, se vocês soubessem como o discernimento nos tira de encrenca, vocês começariam a buscar esse dom hoje. Pedir para o Senhor ter misericórdia. Eu não pedi esse dom, sendo bem claro. Um belo dia estava na igreja e comecei a abrir os meus olhos. Comecei a enxergar. Falei, Senhor, eu não quero. Eu estou sincero, falei, não quero, Senhor. Eu não quero isso para mim. Isso machuca. Isso dói. Porque além do discernimento, você tem que ter compreensão do que Deus te dá. Não é para qualquer pessoa que você pode trazer conserto. Porque às vezes a pessoa não está preparada para receber. E você tem que, além do dom de discernimento, enxergar o que a pessoa é, ter sabedoria para na hora certa falar para ela. Da maneira certa falar para ela. Eu tenho comigo um aprendizado que Jesus me trouxe, trouxe para todos nós. Uma palavra-chave para você alcançar os corações, quando você estiver aí fora. Mansidão. Sempre. Mansidão, amor, humildade, caridade, misericórdia. É difícil, meus irmãos, exercitar todos esses dons. Mas quando você tem discernimento para saber com quem você está falando e o que está falando, e mansidão para falar aquilo que tem que falar, as coisas parecem que vão se encaixando. Não é que você não vai receber, não vai ter perseguição, vai ter sim, com certeza. No mundo teremos aflições, esse mundo nos aflige, mas as vitórias que vêm são tão doces. Aleluia! Hoje estava gravando um vídeo, e estava falando justamente sobre isso, da misericórdia do nosso Deus. Os frutos amargos que eu plantei lá atrás, se eu fosse experimentar cada um deles, eu não suportaria. Não suportaria. São muito amargos. Mas o Senhor é tão misericordioso, e Ele não pode voltar atrás na palavra dEle, porque fala que aquilo que eu plantar eu vou colher, e você vai colher sim, mas Ele é tão misericordioso que esses frutos amargos ainda são adocicados. E alguns, acreditem, Ele me faz enxergar, mas não deixa eu provar. Isso é fruto teu. Isso é o que você plantou lá atrás. Discórdia, mentira, dor. Mas eu não vou deixar você provar, porque é muito amargo. Mas Ele me mostra, Ele passa na minha cara. E assim faz com vocês também. Mas quando eu me converti,
Eu mudei meu plantio, mudei a minha semeadura. E daqui a um tempo, com certeza é isso que eu vou colher. Mude a tua semeadura, mude o que você está plantando, para que a tua colheita seja uma colheita de bonança, para que a tua colheita seja uma colheita doce, de frutos doces. E aí você vai ver a tua família, os teus amigos, a tua congregação se juntando ao teu redor. Aleluia. Porque é por isso que nós plantamos, para ter comunhão uns com os outros, aprender uns com os outros. Como que eu vou entrar no céu se eu tiver dissensão com meu irmão? Se ele estiver lá dentro, eu não entro. É fácil de entender isso. A paz com todos, se possível for. Aleluia. Glória a Deus. Sempre. Essa é a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia.